Querida amiga, querido amigo, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que a paz dele esteja em nosso coração, fortalecendo sempre os nossos caminhos, para que não nos desviemos e, errando, tenhamos a lucidez de regressar aos seus ensinamentos, ao seu auxílio, ao seu amparo, que nunca nos falta. E este apoio, essa bússola, este farol, tem sido para nós a doutrina espírita, iluminando pé por pé, trecho por trecho da caminhada, a nossa percepção cada vez mais. Devagarinho o espírito progride e tudo vai se melhorando em torno, a fim de que o passado não se repita nos lances infelizes e, ao mesmo tempo, façamos do amanhã um tempo mais promissor, repleto de bom ânimo, de esperança e de fé. Hoje nós vamos trabalhar um capítulo do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, capítulo denominado Pai Nosso que estás nos céus. É a primeira frase, a primeira oração da oração dominical, do Pai Nosso, que nós aprendemos desde pequenos e ao longo da vida repetimos, muitas vezes mecanicamente, muitas vezes sem atenção, sem a devida profundidade, sem o devido carinho, sem o sentimento que cada palavra desta prece que Jesus nos ensinou merece, porque ela alcança o âmago do ser, ela afeta de maneira fundamental as nossas fibras morais, porque ali está circunscrita as palavras do Espírito mais perfeito que passou por essa terra. A orientação de como se ligar ao Pai, de como se dirigir a Ele e, por extensão, tudo que está ali ensinado, lecionado pelas suas palavras, pelos seus ditos, que se referem ao pão de cada dia, à questão das tentações, à convivência com os irmãos. E é interessante porque, quando falamos Pai Nosso que estás nos céus, nos remete a um estudo sobre a prece. Questão 659, 660 do Livro dos Espíritos. No entanto, Vinícius vai aqui dedicar um pouco de atenção, não tanto à prece. É claro que aqui ela nos serve como ferramenta para chegar a essa visão, a esse entendimento. Mas aqui o assunto central é a fraternidade. Nós podemos perceber que uma frase tem muito mais do que uma lição. Neste caso tem várias. Com o poder de síntese que Jesus possuía, na sua simplicidade, na sua singeleza, na captação das imagens do cotidiano daquele povo com o qual ele conviveu, legando reflexões atemporais, eternas, imortais. De jeito que 2000 anos depois nós ainda percebemos em cada vocábulo, em cada dizer, várias reflexões, vários ângulos da verdade, da sabedoria, do amor, da vida. Quem diria que nós poderíamos tirar lições oportunas sobre a fraternidade de uma expressão tão curta, Pai Nosso que estás nos céus. Nós poderíamos classificar o estudo que vamos fazer, breves reflexões, pobres de nossa parte, com o fato de que o Pai Nosso, ele condensa o espírito do Evangelho. Assim como nós temos no Sermão da Montanha a plataforma da Boa Nova, nós temos no Pai Nosso a condensação daquilo que Jesus nos ensinou a respeito do contato com a divindade, com o Criador, com Deus. Essa causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Ali, nessa síntese valiosa que nos serve como conexão com o Pai, percebemos que Vinícius abre a nossa compreensão para a universalidade do amor divino e, por extensão, da fraternidade humana.
já que nós conseguimos então expandir um pouco a nossa razão e vemos que quando nós chamamos Pai Nosso, nós estamos dizendo Pai de toda criatura que existe no universo, nos universos, enfim, em toda a criação que nós imaginamos e, em geral, não conhecemos, pelo menos ainda. É o Pai do conhecido e do desconhecido. É o Pai de toda criatura, qualquer que seja, onde quer que esteja, mas que não deixa de ser a minha irmã. Porque ambas, eu e ela, nós somos derivados da mesma fonte, de Deus. Causa primeira, inteligência suprema. Como não existem dois deuses, inevitavelmente nós seremos irmãos. Nós somos irmãos, destes que estão nos confins do universo. Mas não precisa ir longe para perceber a grandeza de Deus. Basta nós olharmos ao lado. E por isso Jesus dizia, o próximo. É nele que nós vemos a oportunidade de nos enriquecermos, de desenvolvermos socialmente, integralmente, como cooperadores do nosso Criador, onde nós nos encontramos na atual encarnação. É lindo poder imaginar que o universo é repleto das criaturas. Porque o próprio Cristo já dizia para nós, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas, pela carência talvez que nós estejamos apresentando na realização dos deveres de casa, eles são mais que oportunos nós focarmos na atual residência em que nos encontramos. Planeta Terra, nossa casa planetária, gerida pelo Cristo e afetada por nós todos. O morador vai edificando a casa e vai a destruindo também, se não tiver cuidado. Toda casa precisa de reforma, de manutenção, para que se sustente, para que enfrente as intempéries do tempo. E nós temos o dever de colaborar para que ela persista para as demais gerações, para a posteridade, deixando, se possível, melhor do que nós a encontramos. É claro que, fazendo um comparativo com os dias atuais, ficamos pensativos a respeito disso. Ficamos preocupados e, quando desejamos que o futuro fosse diferente, é aí que surge então a razão batendo a porta e falando. É porque justamente nós não estamos seguindo as leis de Deus em muitos pontos nos quais deveriam ser o fundamento de nossas atitudes. Daí então que Pai Nosso, ao focar no Pai, lembramos dos irmãos. Esse texto é uma reflexão que enfatiza a paternidade universal, o Criador universal. Ele vai argumentar conosco ao longo das palavras, Vinícius, que todas as raças, todas as nações, todas as classes sociais, em todas as partes, nós temos muito mais de comum com os demais do que nós imaginamos. Na verdade, nós somos muito mais parecidos uns com os outros do que nós pensamos. O problema é que a gente ainda dá muito peso às diferenças, às questões que ainda apresentam discordâncias. Mas se parássemos para observar o quanto nós somos parecidos, nós ficaríamos estupefatos. Porque desde a configuração orgânica, até o fato de sermos criados simples e ignorantes, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 115, e o nosso caminhar para o arcanjo, como nos lembra a questão 540, reconheceremos que pouco muda de um para outro. As próprias fronteiras do nosso orbe possibilitam isso, porque num dia que talvez o ser encontre muito chateado com o panorama da Terra, até aí ele vai encontrar um pouco de restrição, já que ele pode se isolar, pode se desligar um pouco do planeta, do seu redor, mas ele ainda não vai conseguir fugir daqui. É preciso que chegue o tempo certo, para que, em obediência à lei de liberdade, com discernimento, ele possa então adquirir
digamos aqui simbolicamente, passaportes para outros planos, e aí poder usufruir daquilo que ele já conquistou através de sua evolução. Então, se nós falamos aqui de fraternidade derivada da criação de nós todos, que é uma só, podemos então subentender que o preconceito deve cair por terra. Não é para existir, não faz sentido. O desaparecimento de divisões e de conflitos entre pessoas, não há justificativa para que ocorram. Não há, sinceramente não há. Assim como distinções religiosas, sociais, econômicas, já que somos todos uma única família humana. Isso, como nós dizemos, para focarmos na Terra, porque na verdade somos todos uma família cósmica. Mas vejam que da fraternidade reconhecemos então o quanto falta para ela. Nas divisões, nas rotulagens, nas classificações, fracassamos porque, em vez de comungar com o Pai, todos nós reunidos, criamos aquelas separações que só existem mesmo local na nossa mente. Olhando de mais alto e percebendo com o coração, tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, perceberíamos que não faz sentido nenhum criar patamares, seleções, especificidades. Até porque a própria reencarnação, mais cedo ou mais tarde, vai fazer tudo isso girar, cair por terra, mudar paisagens, transformar panoramas. E o que era o sofredor na pobreza volta agora tentando superar a prova da fortuna. Aquele que morava no Oriente vem habitar no Ocidente. O que possuía inúmeras doenças ou uma companheira em forma de doença que lhe seguiu a vida inteira, agora vem com saúde robusta, procurando também exercer as lições deste modo de viver, com o corpo integral. Então, nessa história que faz parte de nossa existência, é preciso reconhecer que onde o outro está, amanhã pode ser eu. E onde eu estou, ontem pode ali alguém ter passado por aquele local. É claro que aqui ressalvadas as questões específicas da caminhada evolutiva de cada um, mas sempre percebendo que caminhamos, cada um com seus pés, cada ser do seu modo, mas o outro está do lado, está junto, está próximo. Vamos ouvindo o que Vinícius diz e acrescentando para que nós percebamos: Pai nosso que estás nos céus. É também um convite a olhar não só para o alto, mas para o nosso lado e observarmos nossos irmãos e irmãs de caminhada. Assim, pois, é que, à vez de orar, disse o Mestre: Pai nosso que estais nos céus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces, Allan Kardec inicia justamente com a oração dominical, a oração do Senhor, ou o Pai Nosso, a apresentação de orações. Não são fórmulas, não são palavras ali cabalísticas a serem pronunciadas, são mesmo maneiras, formas, meios de nós orarmos. Como que nos ensinasse a desenvolver o pensamento para o que apresentar ao Pai com clareza, com lucidez na hora de nós expormos o nosso coração. A oração, assim então chamada Pai Nosso, também pode ser denominada dominical, Dominicus Die, do latim Dominicus Senhor e Die dia, ou seja, a oração do dia do Senhor. Allan Kardec faz as seguintes considerações a respeito dessa prece ensinada por Jesus. Ela, segundo Kardec, é o mais perfeito modelo de concisão. Verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, aqui há um ponto muito importante para alertarmos o nosso ser.
os deveres para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Isso nos remete até a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando, abordando as leis morais, nós temos, por exemplo, a lei de adoração, a lei de trabalho, que nos liga à divindade como cooperadores, a lei de reprodução. Depois nós temos a questão ali de trabalho com os demais, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei, enfim, de justiça, de amor e de caridade. Todas aquelas leis ali, aquelas 10 leis apontadas, são para nós também situações perante Deus em que nós apresentamos, ora com Ele, ora com os outros, ora comigo mesmo, maneiras de agir para que eu encontre a felicidade em meu caminho. E aqui, nessa prece tão sintética e tão rica, vamos perceber o mesmo padrão. A apresentação dos nossos deveres para com o nosso Criador, para com nossos irmãos e irmãs e para comigo mesmo. Ela, segundo Kardec, encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. É nela, por exemplo, que nós encontraremos a pronúncia da caridade como Jesus a entendia, conforme a questão 886 do Livro dos Espíritos. Mas aqui reconheceremos também que não estaremos indo além da posse do que é necessário, da fé no futuro e da consciência tranquila, quando ali permeando as questões 920, 921, 922, teremos esses assuntos abordados pelos Espíritos com Kardec. Mas nos chama muito a atenção a respeito da prece intercessora. Dizê-la, diz Kardec, na intenção de uma pessoa, é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Aqui, neste momento, não é possível adentrar ao coração do Pai sem antes termos apresentado nossa reconciliação com aquele que nós ferimos ou com aquele que nos feriu. Ainda que não estejamos fisicamente frente a frente para pedir o perdão, é preciso pelo menos que a gente comece a meditar a respeito nos processos de reconciliação. Para que a nossa oferta se torne válida e então eu reconheça que aquela oração faz sentido. Que ela não é falseada pelo meu ser, partindo de um pedido egóico em que eu mereço e o outro não. Em que eu preciso e o outro não deve ter. Porque se falamos de fraternidade, falamos de iguais. Então o que eu posso ter, o outro também pode. Cada um no seu ritmo, no seu estilo, na sua caminhada. Sem nos compararmos a ninguém, porque isso é só adoecimento. Nesses tempos de alta competitividade, de tanta cobrança e desempenho, a performance supera os olhos puros e o desejo de acalento, de parceria, de amizade. Sem isso, nós estaremos fadados a contribuir mais para que o divisionismo aconteça do que a fraternidade permaneça. Onde muitos vão perdendo a fé no elemento humano. Mas essa fé no outro, ou essa perda, na verdade é uma fé perdida em nós mesmos. Pois no que sabemos no que devemos melhorar. E, no entanto, optamos por deixar que o outro inicie o processo. E aí a frustração é garantida, porque a expectativa é fracassada. É preciso, então, reconhecer que, com consciência que já possuímos, é nós que devemos fazer o primeiro gesto. O gesto de calar, o gesto de orar, de pedir a Deus discernimento, lucidez, inspiração para as melhores decisões serem tomadas. E então, depois desta meditação serena e profunda, agimos confiantes de que a divindade, de que a espiritualidade, que o mais alto se encontra junto conosco. Sozinhos, sem pedir ajuda, seremos mais um, continuando na leira do egoísmo. Mas, reconhecendo que a fraternidade também é conexão que produzimos com os nossos irmãos e irmãs do lado de lá, digamos assim, então teremos sim a clareza de que a família humana,
A família cósmica ainda é maior do que nós imaginávamos. Na parte espiritual, na parte material, por toda parte, os espíritos, os seres inteligentes da criação, conforme a questão 76, habitando, participando, colaborando uns com os outros e nós todos com Deus. Vamos seguindo, lembrando também do capítulo 167 de Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel volta um versículo antes deste que nós estamos abordando hoje, Pai Nosso que estás nos céus, que é o versículo 2º do capítulo 11 de Lucas e também o versículo 9 do capítulo 6 de Mateus. No caso, Emmanuel volta um versículo em Lucas, e estudando o primeiro do capítulo 11, ele comenta o que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Emmanuel então diz assim, que a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações. Cada um ora do seu modo, conforme aprendeu até aqui, na capacidade que tem de se expor, de abrir seu coração até para o invisível, já que muita dificuldade às vezes o ser tem para conversar consigo mesmo, para conversar sozinho num quarto em secreto, para esvaziar-se do barulho interior e exterior, para se apresentar a Deus como de fato o é, e não como ele quer se parecer para o mundo ou como ele acha que o mundo o vê. E ele continua, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes, os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores, os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo, é incrível, mas há aqueles que oram pedindo o mal. Os tristes pedem a solidão, pedindo a solidão com ociosidade, e os desesperados suplicando a morte. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Nem toda lágrima no momento da prece é sincera, ou pelo menos não é sábia. Depois, com o tempo, é que a gente vai perceber que pedia coisas, que rogava por coisas, por situações, que livres delas é que nós podemos caminhar com mais segurança. Mas vejam, todavia, diz Emmanuel, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. A oração muda, a prece se transforma, porque como ela é poder do pensamento, vejam, cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. É aquela postura que lembra Victor Hugo, quando a alma está de joelhos, então aí a prece é de verdade, porque o sentimento é legítimo. Pai nosso, isto é, de todos os homens, diz Vinícius, da humanidade inteira, abrangendo todas as raças, todas as nações, todos os povos, Pai dos bons e dos maus, daqueles que a pessoa diz que tem simpatia e daqueles que ainda têm antipatia, os que se afinizam conosco e os que não se afinizam. Independente do que seja, do que faça, de onde esteja, é Pai de todos, somos todos irmãos. Pai dos bons e dos maus, dos justos e dos pecadores. É Vinícius caminhando conosco para perceber que há uma universalidade partindo de Deus. Como Ele é o Criador do universo, não seria diferente.
Ele não se restringe a uma raça porque todas são provenientes da sua criação. Uma religião porque são criações dos seus filhos. E uma nação porque são barreiras até invisíveis. Barreiras que um dia serão quebradas, possivelmente pelo amor que não aceita limitação, não aceita cerceamento, já que ele é expansão, ele penetra, ele envolve, não invade, porque não é violento, mas acessa onde houver capacidade para ser recebido. Dos justos e dos pecadores, que também é Pai, sobre os quais derrama sem exceção as suas chuvas e faz incendir indistintamente os raios benéficos do seu sol, que aquece, ilumina e vivifica. Da paternidade, sem distinções, vamos vendo então a filiação, os irmãos que compõem essa família. Pai do judeu e do gentio, do fariseu e do publicano, dos circundados e dos incircuncisos, dos que creem e também dos que não creem. Pai dos ricos e dos pobres, dos sábios e dos ignorantes, dos reis e dos vassalos, dos nobres e dos párias, dos poderosos e dos humildes. Nessa altura, já que nós estamos regulando o texto com a fala da fraternidade, recordamos que logo em seguida, no Evangelho de Lucas, após a apresentação da oração dominical do Pai Nosso, Jesus apresenta a parábola do amigo importuno. Ali Jesus relata a história de um amigo considerado importuno em razão das circunstâncias dele buscar auxílio uma hora que seria não a mais adequada. A visita chega, ele não tem comida, ele vai até o vizinho em hora avançada da noite e bate na porta e pede 3 pães. Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer, e ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Quer dizer que ele tinha os pães. Ele só não queria levantar, abrir a porta e entregar. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. Lhe dará tudo aquilo que precisa. É Jesus quem diz. A fraternidade, muitas vezes, ela é entendida pelo coração, não pelo atendimento sincero do pedido do outro, mas pela insistência do outro a bater nas portas do nosso coração. Batendo nas portas pela diferença do pensar, pela conduta que não é compatível com a nossa, e em tudo aquilo que nos provoca a entender o porquê daquele modo, daquele jeito, daquele estilo. As nossas portas, então, enferrujadas de preconceitos, de atavismos, de limitações, que vão formando a mente rígida, vão dando lugar à prática do Evangelho, à pura prática do Evangelho. É o Evangelho puro, simples e prático. É perceber que as lições de Jesus não são mera filosofia, mas verdades a serem vividas. Então ver, talvez, calando um pouco do egoísmo, que a minha maneira de ser pode ser boa para mim, mas talvez não seja útil para o outro. Ele não consiga sequer suportá-la. E que se eu acho que ela, minha maneira de ser, é boa, eu preciso sempre considerar que a melhor de todas ainda é a do Cristo, porque Ele é o tipo mais perfeito. Ele é o guia e modelo. Então Ele é que tem a condição de nos dar orientações universais para que tudo corra bem e siga na leira do bem para o rumo de Deus.
da paternidade divina decorre como premissa inalienável a fraternidade humana. Se Deus é Pai de todos, então somos todos irmãos. O tratamento que damos aos irmãos e que nós recebemos deles, aí vai ser a extensão do quanto nós temos a compreensão das palavras de Jesus. Não é preciso ser cristão para entender essa grandidade, essa grandeza, essa verdade dos ensinamentos do alto. Qualquer religião que preze, levando a pessoa no rumo da paz e da luz, tem condição de mostrar que a guerra não compactua com o alto, que o conflito não leva a um mundo melhor e que, naturalmente, qualquer ódio, por mínimo que seja, que surja no coração de uma criatura, jamais será uma semente que colaborará na plantação da paz. Daí nós lembrarmos, querido amigo, querida amiga, do versículo 1 do capítulo 13 da carta de Paulo aos Hebreus, onde, com rapidez, ele nos diz: permaneça o amor fraternal. Depois de apresentar nos 12 anteriores capítulos palavras que praticamente não encontram comparativo com as suas demais cartas, a ponto de vários estudiosos ao longo do tempo questionarem se de fato essa obra era realmente de Paulo ou de outra pessoa, como por exemplo Barnabé. Vemos pelas revelações dos Espíritos, como por exemplo em Paulo Estevão, Emmanuel mostrando que sim, foi ele de próprio punho que escreveu. Agora, no último capítulo, no capítulo 13, ele nos fornecendo orientações práticas de um comportamento cristão. E se nós falamos de comportamento, falamos de atitudes. E essas atitudes, segundo Paulo, têm que ter como base o amor fraternal. A permanência deste amor fraternal, para que tudo quanto fosse feito com o entendimento de que era feito com amor. Não o fazer por fazer, o automatismo, o formalismo, a rigidez do dia a dia, que nos leva muitas vezes a cumprir rituais. O bom dia é oferecido, o obrigado é pronunciado, mas sem olho no olho, sem sentimento, sem coração. As emoções, muitas vezes desequilibradas, apresentam-se, afloram-se nos momentos de rispidez, de grosseria, de irritação, mas não cedem lugar para serem exteriorizadas numa frase como eu te amo, me desculpe, eu quero você bem. Um abraço, um gesto simples. Sabedoria por sabedoria, sozinha não é sabedoria. É conhecimento, é intelecto, é inchaço. É pássaro de uma asa só. Tem asa, mas não voa. O amor ainda é o grande alicerce. É a luz dos olhos. É a condição indispensável. E é ele que vai adoçar, com doce certo, cada um dos nossos gestos. Vai nos tornar mais humanos, para que a gente não se perca querendo ser tão santo que se atrapalha acelerando com a hora do presente, focando no futuro e perdendo o único momento que nós temos de fato para ser trabalhado na atual existência. Se nós não quiséssemos ser tão santos, nós seríamos mais humanos e a Terra seria diferente. A santidade, no sentido de purificação do espírito, ela chega devagarinho, naturalmente, com a nossa evolução. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, a natureza não dá saltos. Assim, nós temos a condição de perceber que, mais do que eu progredir sozinho, é fundamental que progridamos juntos. Porque sozinho, indo à frente, talvez eu me engane. E olhando aos lados eu não veja ninguém, qual a satisfação disso? Qual a felicidade? Onde o reino de Deus? Só em mim? Não. Se só, então não está em mim. É preciso que todos caminhemos lado a lado. Todos os irmãos, todos os homens são irmãos. As raças, branca, preta e amarela, a latina e a saxônia, todas se confundem formando uma só,
a raça humana. Vejam que, nessa altura, se nós pudéssemos fazer uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que lá nos itens 2, nos itens 3 do capítulo 28 do Evangelho, trabalhando a oração dominical, perceberíamos que, como aqui o tom é o da fraternidade, nos remete mais ao capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Porque ali, com a fala de Fenelon, de Sanson, de Emmanuel, de Lázaro, com os versículos que Kardec apresenta, fica muito claro que o Espiritismo ele amplia de maneira infindável a visão, o conceito de fraternidade. Ele inclui muito mais do que aqueles que compactuam conosco do mesmo sangue, do mesmo sobrenome, vai muito mais além e abrange toda a humanidade, inclusive os inimigos, a considerar os amigos, porque todos irmãos. Fica até interessante nós percebermos por que é neste capítulo que, por exemplo, é trabalhado o egoísmo. Amai o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Igual para igual significa não diminuir o outro, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele produz. Porque quando eu penso que o que o outro gera é de baixa qualidade, é pior, é mais fraco, é mais pobre, eu já fali, já errei, por não entender a situação, as circunstâncias em que aquela criatura está, por achar que o meu é melhor só porque o dele é pior. Onde estou na caminhada para não reconhecer que à frente de mim há inúmeras almas que tudo que eu faço fazem melhor? Que onde eu estou já passaram há milênios, há milhares de anos, e que seguem com uma compaixão que eu não consigo compreender olhando-nos do alto, enquanto esperam de nós o mínimo para que nós, olhando para o lado, tenhamos um pouco de respeito por aqueles que dividem o mesmo solo conosco. Apagam-se as fronteiras que dividem os povos, as nacionalidades se irmanam, os idiomas se conjugam, os pavilhões mesclam suas cores. Uma só família habita a terra, a humanidade. Jesus disse, conforme João 13,35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No Sermão do Monte, ele nos lembra amar até os nossos inimigos. Mas é na parábola do bom samaritano que ele apresenta para nós a compaixão, a empatia, a prática daquilo que se prega, o coração, o bem como verdadeira religião e a fraternidade como fator indispensável para que a gente sobreviva, siga existindo como coletividade que formamos neste planeta, apagando de uma vez por todas as guerras, que isso fique só um nome em determinado momento da humanidade, de um passado sombrio e tenebroso, que se misturava às mesclas de luz, mas que enfim vai dar lugar a uma geração que vai repudiar até este nome, já que a paz vai prevalecer. E então a regeneração terá se sustentado definitivamente. Não há mais judeus nem gentios, fariseus nem publicanos, diz Vinícius, saduceus nem samaritanos. Um só rebanho há, e um só pastor, Cristo Jesus. E aqui Vinícius lembrando o capítulo 10 de João, versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Nobres e plebeus, ricos e pobres, sábios e inscientes, intelectuais e operários, cérebro e músculos, capital e trabalho já se entendem perfeitamente.
E porque tudo isso é empréstimo, mais uma condição de nós reconhecermos que se hoje nós possuímos, amanhã não mais. Aquilo que faz talvez com que eu me iluda achando que eu sou diferente do outro, é na verdade uma enganação, uma ilusão, ao fato de eu não reconhecer que aquilo sequer é meu. Este corpo é um grande empréstimo para a execução da atual encarnação. As posses que eu detenho, sejam parcas, sejam fartas, são empréstimos que as minhas mãos, no atual contexto, eu sei que são úteis para o meu desenvolvimento e daqueles que convivem comigo. Mas o panorama, a situação da próxima encarnação, não há possibilidade de eu saber. Seria então muito ridículo que eu classificasse a minha situação espiritual por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço. Porque fazendo a gente não só acerta, a gente erra muito para poder acertar um pouco. Porque tendo, aquilo não é a gente, é usado pela gente. Apesar que muitas vezes aquilo nos usa, nos escraviza, nos engana e nos cega na ilusão do mundo. As nossas posses nos possuem, e possuídos que somos pelo relógio, pela tecnologia, pelo dinheiro, nos enganamos em relação à nossa condição humana, falível, com corpo material, repleta de doenças e por isso fraquezas, que de uma forma ou outra nos levam a lições como a da dor, como a da humildade, como a da fragilidade, da vulnerabilidade, da necessidade de pedir ajuda, de pedir socorro e de nos envolvermos, apesar de toda a desconfiança, de todo o ceticismo, com os corações dos demais, já que todos temos condição de ofertar afeto, carinho e amor. Não há mais dissídios, diz Vinícius, nem contendas, nem lutas fratricidas. A sociedade não se compõe mais de classes ou castas que mutuamente se exploram e se hostilizam. Pelos olhos da fraternidade, pela vivência do Evangelho, conforme os ensinamentos de Jesus sobre o assunto, é um todo homogêneo. As partes se ajustam e se completam, formando a grande harmonia na diversidade. Tal prodígio se consumará como efeito natural de quê? Da compreensão e assimilação em espírito e verdade da primeira sentença da oração dominical. Compreensão que nós não poderíamos aqui deixar passar o fato, por exemplo, de considerá-la a nível do respeito, respeitar a posição do outro, de gladiar, debater por debater, não nos leva ao convencimento, à conversão, ao apaziguamento, à tranquilidade. Não. Por mais que a pessoa esteja certa e outra esteja errada, assim ninguém cura ninguém, ninguém ergue ninguém. Porque respeito na etimologia é justamente ver de novo. Porque quando a gente vê de novo, é bem possível que a gente vê melhor. Então tudo fica mais claro. Pai nosso que estás nos céus, isto é, que pairas acima de todas as competições, de zelos, de ciúmes e rivalidades, que pairas acima de todas as querelas, disputas e contendas, que pairas acima de toda a eiva sectária ou partidária, de todos os interesses subalternos, de todas as paixões inconfessáveis que separam os homens, gerando entre eles antagonismos e odiosidades. Pai nosso, que estais nos céus, ouve a nossa prece e faze que todos sintamos em nossos corações que Tu és o nosso Pai e nós somos irmãos, pois de tal depende, como Tu sabes, e o Teu Cristo nolo revelou, a solução de todos os nossos problemas, a conquista de todo o nosso bem. Com uma frase, a primeira da oração dominical: Pai nosso que estás nos céus. Que nosso Pai esteja conosco em toda parte e em nosso coração, nos ajudando e nos ensinando a percebermos o coração de todos que cruzam os nossos caminhos. Com ouvidos de ouvir, com olhos de ver, com coração de sentir. Que Jesus esteja sempre conosco. Até breve.